Depois de um tempo sumido, uma semana inteira que eu tirei de férias, mentira, eu tava morrendo. Deixei de fazer os vídeos, mas tô de volta. Espero que vocês tenham sentido falta, sinal de que vocês estão acompanhando o canal, senão se resolve depois. Mas pra gente voltar com chave de ouro, ontem apareceu uma notícia muito legal pra gente bater um papo, que foi a escolha do Dória. É legal não porque escolher o Dória é legal, né? Mas é porque o tema é legal. Que é a escolha do Dória nas prévias do PSDB para ser pré-candidato do partido a governador de São Paulo. Vamos aproveitar essa matéria para conversar um pouquinho sobre o que são as prévias partidárias e por que mesmo com a escolha do Dória, ele continua ainda sendo chamado de pré-candidato e não como candidato do PSDB. Bom, sendo bem direto ao ponto, as prévias são uma ferramenta que existe, que está disponível para os partidos políticos, é utilizada para consultar a base filiada sobre a escolha de determinado candidato. É uma ferramenta optativa. Os partidos não necessariamente precisam realizar prévias para nenhuma posição. E cada partido tem suas próprias regras de como essas prévias vão funcionar. Então quem pode participar, quem pode eleger, votar nessas prévias, aonde vão acontecer. Todas as regras, cada partido tem muita autonomia aí para definir como vai funcionar. Mas uma coisa que tem que ficar muito claro é que as prévias não têm nenhum valor eleitoral. O TSE reconhece, na verdade, que o momento de escolha de um candidato, do candidato do partido, acontece nas chamadas convenções partidárias. Essas convenções elas têm que acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto, e são como as prévias, são reuniões dos partidos com a sua base de filiados para a escolha oficial dos seus candidatos. Até a realização da convenção, os candidatos oficialmente não foram escolhidos. Então até lá vocês ainda vão ouvir todo mundo se referindo aos seus escolhidos das prévias como pré-candidatos e tudo, e não como candidatos. Nossa, Leandro, mas se prévias e convenção são tão parecidas, por que os partidos fazem as prévias agora e não só escolhem seus candidatos lá em julho? Bom, as razões que vêm na minha cabeça para acontecerem as prévias são basicamente 3. A primeira é... Vamos esperar a obra, gente. A primeira é que as prévias pacificam o partido. É natural você ter mais de uma pessoa dentro do partido interessada em alguma posição. Então as prévias servem, num primeiro momento, para apaziguar o partido. Escolher já provisoriamente um nome que seja de comum acordo ali, da maioria pelo menos. Segundo ponto interessante de por que as prévias acontecem é que, apesar do TSE tentar evitar ao máximo isso, elas acabam funcionando como uma propaganda eleitoral antecipada. As prévias sempre têm muita visibilidade na mídia, todo mundo normalmente acompanha que fulaninho vai ser pré-candidato, vai participar da prévia, fulaninho aquilo. Então é uma forma de você ganhar mídia espontânea, começar a mostrar seu rosto, ganhar visibilidade nos meios de comunicação e principalmente já abrir as portas para a militância, começar a mobilizar o partido, conseguir se comunicar já com o partido para orquestrar uma efetiva campanha política que está por vir. Então, uma super oportunidade de propaganda aí também que as prévias promovem. E o terceiro motivo, que também é importante, a gente tem uma coisa chamada desincompatibilização eleitoral. É um palavrão, até para falar, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade e enrola a língua. É um conceito simples, na verdade. A desincompatibilização é o afastamento da função pública de quem deseja ser candidato. Para muitos casos, o prazo limite para desincompatibilização é 6 meses antes da data da eleição. Então, pega o caso Dória, por exemplo, que a gente estava falando no começo do vídeo. Se ele quiser ser candidato esse ano a qualquer posição, ele tem que deixar de ser prefeito, desincompatibilizar a sua função de prefeito, em pelo menos 6 meses antes da eleição. Ou seja, 6 meses, primeiro turno da eleição, 7 de outubro, 6 meses antes da 7 de abril. Ou seja, se ele quiser ser candidato, ele precisa deixar de ser prefeito até 7 de abril.
Se ele tivesse que esperar a convenção que acontece lá em julho, ele corria o risco de se descompatibilizar agora, deixar de ser prefeito agora e não ganhar a sua nomeação na convenção de julho. Então as prévias acabam funcionando como um termômetro, um indicador do que vai acontecer na convenção. Boa! Entendemos hoje o que é prévia, o que é convenção partidária e por que elas acontecem. Amanhã eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe nesse termo que a gente explorou aí nos últimos minutos de desincompatibilização. Falar um pouquinho mais como acontece para cada cargo, o que isso implica para a gente no dia a dia, e vai ser bem interessante. Espero você amanhã também, sem falta. Combinado? Valeu, turma. Abraço.